A graça e a paz, queridos, estamos aqui para trazer a terceira lição do nosso trimestre, cujo tema é o temor a Deus, é o caminho da santificação. Então, é um tema abençoado que nós vamos estudar hoje. O nosso texto principal, texto áureo, está em Eclesiastes 12, 13. Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. O resumo da nossa lição está aqui: o temor do Senhor conduz aos passos de quem quer seguir pelo caminho da santificação. Nós estamos estudando nesse trimestre esse capítulos maravilhosos sobre a santidade e temor, né? Aqui nós vamos ver, né, coisas interessantes. Por exemplo, o cristão ele deve fazer um autoexame, né? A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, né? Nós podemos ser o nosso próprio psicólogo. E à luz da palavra de Deus, a gente pode analisar a nossa própria vida espiritual, como está o nosso temor diante de Deus. Temo a Deus mesmo de verdade? Eu posso me examinar e ver se na minha vida cristã eu estou realmente temendo a Deus. Certo? Outra coisa interessante nessa lição: o propósito da correção divina. O que aprendemos aqui? Vimos aqui, primeiramente, um autoexame. E agora, qual é o propósito da correção divina? Deus corrige aquele a quem ele ama. Toda vez que Deus corrige alguém, ele está, porque é o amor dele. Não quer que a pessoa se perca. E outro detalhe importante: a santificação, ela remove o mal. Nós nascemos com aquela raiz maligna, né? Mas a santificação, ela vai tirando isso da vida do crente, certo? Buscar a sabedoria, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Tudo que Deus quer do crente, melhor dizendo, tudo que Deus quer do ser humano é isso: teme a Deus e guarda a sua palavra, né? Por quê? Porque Deus vai trazer juízo todas as coisas. Não tem jeito, entendeu? Então, nós vamos estudar essa lição e vamos ver aqui o temor. Número 1 aqui é o temor do Senhor. O princípio é esse, entendeu? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A nossa lição, o texto bíblico da nossa lição, você pode ler depois, Eclesiastes, capítulo 2, repetindo, Eclesiastes, capítulo 12, verso de 1 a 14, tá? Bem, então, o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria e é o caminho da santificação, entendeu? Não tem como alguém ser sábio, né, e vivendo uma vida de sabedoria e vivendo uma vida de santidade sem temor. Se alguém não teme a Deus, ele nunca vai ter a sabedoria na vida dele, sabedoria divina, e nem vai trilhar o caminho da santificação, sem temor. Então, o crente ele tem que temer ao Senhor. Agora, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer temer a Deus, entra pelo caminho da palavra. Agora, temer não é ter medo. Tem pessoas que têm um medo terrível de Deus, mas não obedece, adianta alguma coisa? Não. Então, quando se fala em temor, a primeira coisa que vem à mente, né, é o medo, né? O assombro, mas não é isso que Deus quer. Deus não quer que ninguém tenha medo dele. Deus quer ser amado, respeitado e temido, né? Então, apesar disso, o temor do Senhor é algo diferente. Ele não causa opressão. Por quê? Porque Deus quer que as pessoas o sirvam, o obedeçam de livre e espontânea vontade.
Eu tenho que obedecer a Deus, senão eu vou para o inferno. Ai, meu Deus, eu não queria obedecer, mas se eu não obedecer, eu vou para o inferno. Não, obedece a Deus só por medo do inferno. Olha o que Jesus diz. Se alguém me ama, guarda a minha palavra, meu Pai o amará, viremos a ele e faremos dele morada. Então, Jesus não quer que Jesus ele não quer que as pessoas sirvam a ele por medo de ir para o inferno, medo de ser castigado. Igual tem pessoas que dão o dízimo não por prazer. Pô, vou dar o dízimo, senão Deus vai devorar tudo que eu tenho. Não é por aí, querido. Nada de medo. Deus não quer medo. Deus quer ser amado, respeitado. Tudo é de livre e espontânea vontade. Entendeu? Amar a Deus acima de todas as coisas é o mandamento de Deus. Tem pessoa que não ama a Deus, não quer amar, está ali na opressão, para não ser castigado. Mas não é assim. Não vai prosperar. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É dessa forma, entendeu? Então, nada de medo, nada de insegurança, por perturbação, nada disso, entendeu? Amar a Deus traz paz, traz segurança. Afinal, como tem intimidade com alguém que você tem medo? Como é que você vai lidar bem com a situação de Deus se você tem medo dele? Não tem como. Você tem que ter prazer de estar perto de Deus, entendeu? O cristão, ele não deve servir a Deus por ter medo, entendeu? Eu já não disse, tem pessoa que está aí na igreja, eu tenho que ir na igreja hoje, senão eu vou para o inferno. Nada disso. Temer a Deus inclui respeitá-lo, dar lugar de glória, honra e reverência, ação de graça, louvor, proeminência que ele merece. Certo? Quem teme o Senhor é diferente de quem tem medo. Quem teme está com ele por prazer. Quem tem medo está com ele oprimido, com medo do castigo. Entendeu? Tem pessoas que Deus fala, olha, acabou o inferno, não vai ter mais não. Ah, não, então tchau. Não quero ser mais crente, não. Está servindo a Deus debaixo de uma opressão. Entendeu? Não é assim que Deus quer. Deus quer que tu ame a Ele de tal maneira que Ele fala, acabou o inferno, acabou, mas eu quero continuar contigo. É esse tipo de crente que Deus quer com ele lá na eternidade. Entendeu? Então, Adão e Eva, depois de pecar, se esconderam de Deus. Por quê? Adão, onde tu estás? Estava com medo. Ah, eu ouvi a tua voz e temi. Tu estava com medo por quê? Ah, porque estava nu? Como é que você sabe que você estava nu? Porque pecou. Aí deu medo. Todo o pecado traz a pessoa a ter medo de Deus. Temor define a quem a pessoa serve, entendeu? Então, a gente serve a quem tememos, entendeu? Quem teme a Deus não tem nada que esconder, entendeu? E nem quer ficar longe de Deus. Quem teme a Deus quer estar pertinho dele, quer estar lendo a palavra, quer estar orando, jejuando, louvando a ele, junto com o povo de Deus. Quem teme a Deus vive dessa natureza. Tem o maior prazer de estar na presença de Deus, entendeu? Aí ele pode dizer como salmista, na tua presença há fartura de alegria, certo? Então, e quem teme a Deus, querido, não tem nada a esconder, porque Deus conhece tudo, né? Então não adianta. E a pessoa, conforme eu li no início, quem está na presença de Deus e teme a Ele, não tem medo, ele também faz um autoexame, certo? Por que faz esse autoexame? Né? Para ver se está agradando ou desagradando. Deu para entender? É assim. Aí ele vai saber se está agradando ou desagradando. É dessa forma, ok? Você pode ler lá Salmo 139, verso 24. Bem, então aquele que teme a Deus não anda preocupado, né, em agradar os outros.
porque ele busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quem tem medo de Deus, não teme, tem medo, ele anda mais preocupado com o que os outros pensam do que Deus. Entendeu? Vive nessa preocupação. Isso aí é que a gente tem que entender. Número 3 aqui. O temor do Senhor exige intimidade com Ele. Então, o salmista aqui afirma que o segredo do Senhor, sabe para quem é? Para aqueles que os temem. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e te revelarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Mas isso aí é para quem tem intimidade com Ele, aquele que não tem medo, teme, respeita, dá a Ele toda a honra. Respeitar é isso, temor é isso. Ele dá a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Isso é que é temor de Deus. Não é viver oprimido, com medo, meu Deus, Deus vai me castigar, eu tenho que fazer isso, senão eu estou ferrado. Nada disso. Entendeu? Não é isso que Deus quer, não. Certo? Então, muitas pessoas estão enganadas quanto à verdade do Evangelho, influenciada por mensagens que apresentam um Deus que barganha com seus fiéis, que não se apresenta como Senhor e Juiz. Entendeu? O Deus da barganha. Certo? Deus Pai é Pai, mas também deve ser conhecido como justo, juiz. Juiz é aquele que julga. Só que Deus, ele é diferente dos juízes da terra. Não estou aqui generalizando nem julgando os juízes. Mas, na verdade, o ser humano é falho. E pode fazer um julgamento errado. Né? Mas Deus, não, Deus julga corretamente. Deus é o justo juiz. Ele não erra. Todo julgamento dele é correto. O juiz da terra erra. Mas o juiz dos juízes, não. Deus nunca erra um julgamento. Certo? Então, muito cuidado, porque Deus, quando julga, ele julga corretamente e ele não passa a mão por cima. Tá? Isso aí é o que a gente tem que entender. Ok? Às vezes, em geral, só recebemos conselho de pessoas mais chegadas a nós, não é assim? Quem tem intimidade, você abre um espaço para aquela pessoa te dar um conselho, te dar uma orientação, não é verdade? Então, a gente recebe mais conselhos de quem é mais chegado a nós. Quem tem intimidade com Deus, ouve e atende os conselhos do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo é chamado conselheiro. Certo? Porque Jesus falou, quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo, ele vos guiará em toda direção. Então, o Espírito Santo, ele é o conselheiro, ele tem a função de nos aconselhar. Agora, tem que entrar naquele versículo que está em Apocalipse. Quem tem ouvido, ouça o conselho que o Espírito Santo tem para dar. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele é conselheiro. Certo? Jesus também é o nosso conselheiro. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos que ter os nossos ouvidos abertos para prestar atenção naquilo que Deus aconselha a gente. Tá? E o melhor conselho dele vem com a palavra aqui, ó, a Bíblia. Abre a Bíblia e lê, que você vai ter conselhos maravilhosos aqui. Inclusive, essa lição de hoje é daqui, né? É da Bíblia. Ok? Então, o jovem, ele tem que colocar isso aqui como aquilo que ele não dá um passo sem conhecer. Tem que saber. Ok? Agora, em geral, né, esse propósito da correção, sermos participantes da sua santidade. Não troque sua intimidade com Deus por prazeres momentâneos dessa vida. Certo? Então, a Bíblia é muito clara nesse sentido, certo? Deus nos corrige para quê? Para sermos participantes da sua santidade. Por que Deus me corrige para mim ser participante da sua santidade? Porque sem a santificação, ninguém verá o quê? O Senhor. Entendeu?
Número 2 aqui, o livro de Eclesiastes e as futilidades da vida. Vamos lá. Eclesiastes é um livro poético de sabedoria. Então, Eclesiastes ele faz parte do grupo de livros poéticos e livros sapiciência. Sapiciência e sabedoria, né? Como Provérbios, Jó, Salmo e por aí afora. Transitoriedade da vida que ensina o livro de Eclesiastes, entendeu? Muitas pessoas não dão assim o devido valor a esses livros como de Eclesiastes, porque acha que ele não contém assim questões profundas de teologia. Só serve teologia. Tem também, né? Mas ele ensina as coisas profundas da vida, mostra a futilidade da vida, entendeu? Salomão mesmo foi uma pessoa que, ao escrever esse livro, ele falou que ele procurou prazer em tudo quanto é lugar no mundo. E depois de procurar em tudo, conseguir o que ele queria, ele se sentiu um homem vazio. Tudo aquilo que ele buscava nesse mundo não preencheu, entendeu? Então, é isso que serve para nós. A pessoa, às vezes, fica no mundo buscando, né? Outros buscam na Bíblia. Por que muita gente bebe, tóxico, droga, prostituição, pornografia? Sabe para que é isso? Tudo isso é para preencher o vazio do coração do homem. Mas como a gente sabe, já aprendemos, que o coração do homem é do tamanho de Deus. E só Deus é que pode preencher o vazio do coração humano. Certo? O cara bebe hoje, fica alegre, né? Tem pessoas que não quer saber de Deus, não, prefiro, alguém já falou para mim, não, eu prefiro minha cervejinha, tadinho, vê? Aí está estragando a saúde dele, ainda troca Jesus pela cerveja. Ele não sabe como isso vai doer na consciência dele lá na eternidade. Ele não tem noção, né? Trocando as coisas eternas pelas coisas que perecem, transitória, fútil e sem valor. Entendeu? Todavia, aquelas pessoas, né, que se dedicam aos meros estudos desses livros, logo eles percebem que este contém não somente temas teológicos profundos, como especial orientação cristã para a vida de santidade. A Bíblia ensina isso, entendeu? Então, o autor aqui, de Eclesiastes, Salomão, ele condena a futilidade da vida e conduz o eleitor a uma valorização. Realmente é importante o abandono das vaidades desse mundo. O autor, com detalhes, ele ensina aqui, esse livro de Eclesiastes, abandonar, certo? Essas coisas que atrapalham a vida do ser humano, entendeu? Abandonar as vaidades dessa vida, certo? E valorizar a sabedoria de Deus. E quando a pessoa fica naquela obstinação de buscar prazer nas vaidades dessa vida, ele desvaloriza a sabedoria de Deus e despreza ela. E você imagina alguém desprezar a sabedoria de Deus, qual vai ser o fim dessa pessoa? Então, despreza essas vaidades que não vai preencher o vazio do coração de ninguém e, pelo contrário, ainda vai levar a pessoa a desprezar a sabedoria de Deus. Entendeu? Então, a gente precisa entender que a sabedoria, a santidade, tudo isso faz parte do dia a dia normal da pessoa. Eu não tenho que ser santo naqueles momentos extraordinários. Eu não tenho que ser sábio naqueles momentos difíceis. Não. Sabedoria, santidade tem que fazer parte das coisas normais do crente, no dia a dia. Entendeu? Todo momento da minha vida eu tenho que ser santo. Eu tenho que viver uma vida de sabedoria. Paulo escreveu lá em Colossenses: portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Nós temos que se portar com sabedoria para os que estão de fora. Temos que se portar com sabedoria para Deus e conosco mesmo. Nós temos que ser sábios para saber se portar.
certo? Nós mesmos. Nós não podemos ter atitude insensata, falar o que quer. Não, nós temos que ter a vida centrada em Deus, através da sua palavra. Entendeu? A estrutura do livro de Eclesiastes, ela é assim mesmo. Entendeu? A gente tem que saber discernir e separar ali aquilo que serve para agora, serve para amanhã, serve para a eternidade, serve para o meu próximo, que eu possa ajudá-lo também. Entendeu? A estrutura do livro de Eclesiastes. Vamos ver aqui. Veremos um pouco do conteúdo desse livro aqui, cujo autor foi um dos homens mais sábios do mundo, que foi Salomão, né? Todo mundo sabe. Entretanto, qual foi o mal de Salomão? Muitos casamentos com mulheres pagãs, certo? Esse foi o defeito de Salomão. Recebeu a sabedoria que ninguém recebeu antes nem depois. Mas para governar, mas para ele mesmo, ele não teve sabedoria. Então, se casou com mulheres pagãs por motivo político, certo? Para fazer conchavo. Olha, a política, tudo tem que ser o seu lugar, né? Política faz parte da vida do ser humano, mas ele tem que aprender a separar as coisas. Ele, para fazer conchavo político, porque eu entendo assim, existe uma diferença de política para politicagem, é muito grande. Então, o Salomão, para fazer os conchavos políticos dele, ele casava com as filhas dos reis das outras nações, para fazer conchavo político, né? E depois essas mulheres, quando ele ficou velho, essas mulheres fizeram a cabeça dele para ele fazer ídolos. E ele, além de permitir, ele depois adorou ídolos também. Pode ler lá. Se desviou. Se ele voltou, não sei, né? Mas que ele se desviou, se desviou. E a Bíblia não fala que ele voltou, não. Certo? Então, o livro de Eclesiastes, Salomão trata temas como busca por satisfação, aspereza, entendeu? Da vida, opressão, justiça, transitoriedade, fama. Ele fala de tudo isso e no final ele diz, ó, nada disso resolveu o meu problema. Continuei vazio, certo? Então, é isso aí. Alguns temas tá aí para isso. Ó. Por exemplo, temas que Salomão trata: prática religiosa, corrupção, vaidade, riqueza, desamparo, ignorância do homem, evitar os extremos, busca pela sabedoria, protocolo, frustração com desigualdade de retribuição, um destino em comum, apreciação da vida, inadequação da sabedoria, diversos ditados práticos, o chamado para agir, reflexões sobre envelhecimento, né? E por aí afora. Então, como a gente já sabe, o autor é alguém que possuiu uma vasta sabedoria. Só quem foi maior do que ele foi Jesus, entendeu? Ele teve tudo, sabedoria, paz e riqueza. Contudo, né, no final da sua vida, ele resumiu de uma forma só. Ele buscou todos os prazeres. Aí, no final, ele resumiu tudo numa frase só. Sabe qual? Correr atrás do vento. Já correu atrás do vento? Não leva a lugar nenhum, né? Então, Salomão resumiu toda a sua vida em busca das futilidades dessa vida, da vaidade, como correr atrás do vento. Então, pessoas que passam a vida toda atrás da vaidade, preenchendo o vazio com as coisas desse mundo, separado de Deus, ele correu a vida toda atrás do vento. Correu, correu, correu e não alcançou o seu objetivo. Entendeu? É isso aí. Então, a Bíblia, né, o caminho de santidade, produz no crente o desejo de ser diferente. Então, toda vez que o crente busca a santidade, quer ser santo, quer ser separado do pecado, para se dedicar a Deus, né, ele está produzindo nele o quê? O desejo de ser diferente. Toda vez que você cresce em santidade, a sua fé fortalece, você passa a ter paz, certo? E tem esperança da salvação. Então, a Bíblia, ela não deixa dúvida. Ela afirma que sem a santificação, ninguém verá
o Senhor, entendeu? Porque Deus, ele há de trazer a juízo toda a obra desse mundo que está encoberto, seja bom ou seja mal. Então, o fato de que todos os seres humanos serão julgados por Deus está intimamente ligado à ideia da santidade de Deus. Ok? Então, é uma lição maravilhosa, né, que abençoa a vida da gente. Ok? Aqui, a gente aprende muita coisa importante, certo? Aquilo que dá sentido à vida, voltando aqui um pouquinho, certo? O temor, o que dá sentido à vida é o temor do Senhor. Se você não tem temor de Deus, a sua vida perde o sentido. Eu deixei isso aqui por último. O autor, ele conclui, né, com a interessante alegoria a respeito do envelhecimento. Todo mundo vai ficar velho. Se é jovem hoje, mas vai ficar velho, se não morrer antes. A verdade é essa. Se tu não morrer antes, vai ficar velho. E vai chegar. A conta chega. Entendeu? Ele deseja demonstrar o quê? Que realmente faz sentido na vida. O envelhecimento dos membros, do corpo, como, por exemplo, a perda da visão, a tremedeira, a perda da audição, a perda da mobilidade, o cansaço, são retratados por ele aqui em Eclesiastes. Tudo isso. Ele não foge desse tema. Né? Ele podia fugir desse tema, mas ele traz, inspirado pelo Espírito Santo. Certo? Ele também, a velhice é um sinal de que ilustra também a chegada da morte de uma forma alegórica. Em seguida, ele se lembra que o Criador tem controle de tudo, inclusive do tempo. Entendeu? Então, a busca desenfreada pelo poder a qualquer custo, o relaxamento moral, a inversão de valores, a falta de referência moral tem impactado, né, a fé de muito crente. Então, o desejo do crente deve ser voltar para o que é permanente. Então, devemos fugir daquilo que é transitório. Não abrace aquilo que é transitório como se fosse eterno. Entendeu? Não fica agarrado naquilo que é passageiro. Se agarra com aquilo que é eterno, aquilo que é de Deus. Entendeu? Você que está aí sendo enganado, agarrado a essas coisas que vai passar, você vai morrer, não vai levar nada. Sabe o que é nada? É nada. Nada. Tu morrer agora, tu não leva nada. Não fica agarrado a essas coisas, não. É lógico que nós temos que desfrutar das coisas dessa vida, né? Nós temos que até temos a nossa família, a nossa casa, temos um carro, temos roupa, temos, né? Podemos dar um passeio. Essas coisas são transitórias, mas faz parte dessa vida. O que Deus não quer não é proibir você de desfrutar das coisas dessa vida. É você se agarrar a elas como se fosse para sempre e desprezar o que é eterno. Muita gente despreza o eterno para ficar com o envelhecimento, com o que é passageiro. É isso que Deus não quer, entendeu? Essa troca de valores. Deus quer que você fique seguro naquilo que vai ficar para sempre. Entendeu? A Bíblia diz que aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Se você vai ficar para sempre, por que você vai ficar agarrado a coisa transitória? Vamos desfrutar dessa vida naquilo que dá sentido à vida nessa vida, mas não ficar agarrado a ele como se fosse eterno. Entendeu? Então, eu já li aqui, né, que a vida é dessa maneira, a gente tem que tomar cuidado, ok? Então, o mais importante é isso. Podemos observar pelo exemplo de Salomão que a busca desse prazer deixou ele a pé. Agora, Salomão, nos capítulos 5 e 6, dá vários conselhos. Guardar os pés e a boca quando estiver na casa de Deus. Certo? Cuidado com o amor ao dinheiro e cuidado com a cobiça.
3 coisas importantes, certo? Eu, quando entrar na casa de Deus para adorar o Senhor, eu tenho que ter reverência, eu não posso profanar aquilo. Tem gente que profana a igreja. A igreja é o templo, a igreja é os crentes que é, né, a igreja. Mas o templo onde nós adoramos, ele foi consagrado para adoração a Deus. Então eu não devo usar o templo para outra coisa a não ser adorar a Deus. Quando eu assim não faço, eu estou profanando. Entendeu? Então eu tenho que guardar os pés e a boca quando estiver na casa de Deus diante dele. Tá? Cuidado também com o amor ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a raiz, é o amor ao dinheiro que leva a pessoa a matar, cobiçar, fazer muita maldade, roubar por causa do amor ao dinheiro. Principalmente aqueles que gostam de dinheiro fácil. Né? E cuidado também com a cobiça, ok? Então, Deus te abençoe e que você possa ter recebido dessa lição uma ajuda para que você possa fazer a separação daquilo que é transitório com aquilo que é eterno, tá bom? Vamos desfrutar daquilo que é transitório, que não venha atrapalhar a nossa vida espiritual, mas não ficar agarrado como se fosse eterno. Vamos se agarrar àquilo que é eterno. Amém? Então, Deus te abençoe e até a próxima lição. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, tá? E assista os anúncios também, porque nosso canal é monetizado e você assistindo os anúncios, você está nos ajudando na monetização, tá bom? Um abraço, um beijo no coração. Tamo junto, hein?